Olá, meus queridos irmãos, cumprimento todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Leonardo Volk. Hoje nós vamos falar sobre a parábola dos dois filhos, uma passagem poderosa. Antes, quero deixar um breve convite: acesse valentesdalibertação.org. Você vai conhecer o trabalho desse ministério, a nossa visão, o que nós cremos, os nossos devocionais, e também tem lá no nosso site o formulário de contato. Você pode entrar em contato conosco. Se tem passado por dificuldades, se existe uma situação na sua vida que você precisa de um aconselhamento pastoral, este é o canal. Tenha certeza que nós traremos a você uma palavra de Deus e ajudaremos naquilo que o Senhor nos permitir fazer. Amém? A passagem está em Mateus 21, iniciando no versículo 28, eu vou ler para vocês. Ao que vos parece, um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro filho, lhe disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. E esse filho respondeu: Sim, senhor meu pai. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero, meu pai. Mas depois, se arrependendo, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? E disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e vós não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo tudo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Aqui a palavra é muito interessante, que este homem, podendo fazer uma analogia, ser Deus, falando com 2 pessoas e dizendo: Olha, filho, vai trabalhar na vinha hoje. E um diz: Tá bom, meu pai. E em determinado momento ele não vai. Ele promete algo e não cumpre. Já em contrapartida, um outro filho que Deus chama e fala: Vai trabalhar na vinha hoje. E ele fala: Não quero, meu pai. Mas se arrependendo, foi. E Jesus aqui deixa claro que a preocupação de Deus não é com o que nós dizemos, é com o que nós fazemos. O discurso sempre é muito lindo. Todas as vezes que eu digo que faço algo, mas não faço, eu sou um hipócrita. Eu estou agindo como os fariseus agiam, que tinham aparência de santo, que tinham aparência de pessoas que viviam realmente num caminho bom, mas dentro de si só existia malignidade. Viviam escondidos. O pecado era sempre feito às portas fechadas. Não existia uma vida realmente de entrega a Deus. E este que diz para Deus assim, quando Deus fala: Vem me seguir, vem me servir, vamos viver uma vida juntos, eu quero te salvar. Essa pessoa: Sim, Senhor, eu vou. Mas essa pessoa nunca se entrega, ela nunca vai, ela nunca coloca seus caminhos na vida realmente com Deus, porque ela prefere a vida absoluta do mundo. Ou ela se propõe a fazer algo que Deus pede, Deus fala: Vai pregar meu evangelho, vai cuidar das pessoas, mude a sua vida em determinada área, para de fazer tal coisa. E a pessoa: Ai, Senhor, eu prometo que eu nunca mais vou fazer, realmente, Deus já está falando comigo. Mas essa pessoa nunca para de pecar, nunca para de viver com determinadas áreas da sua vida longe de Deus. Em contrapartida, tem aquele que fala assim: Eu não quero saber. Mas ele repensa. Essa pessoa não tem o compromisso com o erro. A vida dela começa a levá-la a uma reflexão de que realmente ela precisa fazer aquilo que Deus pede. E assim a vida dela segue. E aí ela começa a fazer a vontade de Deus. E aqui Jesus deixa muito claro: quem que Deus se agrada? De quem fala e não faz? Ou de quem simplesmente vai lá e, ainda que muitas vezes com a carne gritando que não quer fazer a vontade de Deus, vai e faz, porque sabe que é certo. O problema do ser humano é que, quando ele não tem domínio próprio, ele não consegue subjulgar a carne dele à vontade do espírito. Mas é o contrário, o espírito acaba sendo subjulgado à vontade da carne. E quando o espírito cede à vontade da carne, o grande problema é que a carne só traz o que o mundo oferece, as vontades do inimigo.
Então, quando nós não temos domínio próprio, não buscamos o Espírito Santo, nós não conseguimos. Por isso que a palavra diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos subjugar a nossa carne à vontade do Espírito. Que quer dizer, mesmo que minha carne deseje o pecado, deseje situações, deseje coisas que o mundo oferece, eu sei o que é certo e eu não farei. Porque eu não posso ser hipócrita com Deus. E não só por Deus, que seria certamente o maior motivo, mas porque você precisa ter responsabilidade pessoal também na sua vida em querer o que é certo. Porque senão, não adianta só fazer por Deus. Ah, vou fazer porque... Mas se o teu coração realmente não se entregar ao Senhor. Porque Deus quer aquele que o busque em alegria, que o ame de verdade, não aquele que somente faça em troca de benefícios. Porque fazer algo para Deus sem o coração estar em Deus, não adianta. Então nós precisamos claramente entender que se existe na sua vida ainda algum momento que Deus tem falado com você, o Senhor tem trazido para você entendimento, o Senhor tem pedido para você mudar, o Senhor tem pedido para você retornar, o Senhor tem pedido para você voltar para os caminhos dele, e você está há quanto tempo prometendo que vai fazer e nunca toma uma posição? Deus está esperando que você faça. Ou muitas vezes você ainda fala assim, hoje eu vou fazer tal coisa, sabendo que é errado. Mas não faz, porque o Espírito Santo te impele a não fazer. Aí você está agradando o coração de Deus. Nós cristãos não podemos ter compromisso com o erro. Nós não podemos ter compromisso com o pecado. Mas mais do que isso, nós precisamos criar uma aliança de compromisso com Deus. A hipocrisia não pode fazer parte da nossa vida. Eu não sei se você sabe, mas a bênção ela é atraída pela obediência. Deus só pode derramar bênção sobre nós a partir do momento que somos obedientes a Ele. Jesus aqui vai discorrendo o texto, ele vai falando assim que os publicanos e as meretrizes precedem no reino de Deus. Os publicanos e as meretrizes, quer dizer, aqueles maiores pecadores, são os que mais se arrependem quando reconhecem seus pecados. Aqueles que iam para o pecado voluntariamente, que viviam uma vida errada, mas decidiram parar. Decidiram mudar realmente de vida e falar, isso não serve mais para mim. Eu não sou mais essa criatura. Então, quando essas pessoas realmente mudam de vida, elas chegam primeiro no reino dos céus, porque muitos daqueles que às vezes cresceram na igreja, que conhecem o evangelho há anos, que têm muito mais condições aos olhos dos homens de seguir a Deus, não seguem. Continuam vivendo uma vida absoluta, enquanto aqueles que o mundo olha com os olhos mais tortos possíveis são os primeiros a receberem. Para você ver como a ação de Deus é louca para a compreensão do mundo, mas ela é sábia aos olhos do Pai. Você e eu precisamos entender que não dá mais para viver na hipocrisia. Não dá mais para dizer ser uma coisa que não é. Não dá mais para botar uma capa e mostrar para o mundo que é uma pessoa, sendo que não é. Não dá mais para fingir para o mundo que nós somos alguém que não somos. Deus não está preocupado com o que dizemos. Deus está preocupado com o que fazemos. E é fazendo certo, sendo obediente, que a bênção vem sobre nós. Sem obediência, não existe bênção. É hora de repensar. Se você está em cima do muro, é hora de descer e vir para Cristo. Chegou a hora de posicionamento. Amém? Vamos orar. Deus amado, Pai querido, eu oro em Teu nome e peço que abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa mensagem. Senhor, derrame da Tua unção, Tua graça e Teu poder, os proteja, os guarde e os abençoe. Peço a Ti que dê esclarecimento para ser o filho prudente que foi e fez, e não o que prometeu e não cumpriu. Que assim seja, meu Pai, hoje a mudança de vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você tomou posse para você e tomou a decisão de mudar, tenha certeza, Deus é contigo, Deus te ajudará, te fortalecerá e você vai chegar lá. Deus te abençoe, seja valente, um abraço.